Olá, amados, a paz, Deus abençoe. Estamos aqui para fazer o nosso primeiro dia do nosso estudo da Palavra de Deus, a Bíblia no meu dia a dia. Então, eu já coloquei para vocês aí no grupo o que vocês vão precisar para separar: Bíblia, caderno, né? Separar aí também caneta colorida ou lápis de cor. As minhas já estão separados aqui, tá bom? Então, para que eu possa marcar, para que eu possa conseguir entender. Vocês vão fazer da seguinte forma: a gente vai ler, vamos começar nosso estudo pelo primeiro Evangelho de João, para que a gente possa estar aí já crescendo. Mas para isso, sempre nós vamos iniciar fazendo uma oração, tá bom? Espírito Santo de Deus, vinde em nosso favor, que o Espírito Santo possa nos inspirar o que devemos falar, pensar e agir. Espírito Santo, abra o nosso entendimento para que a palavra de Deus possa vir e enraizar em nós, para que o Senhor possa falar conosco e possa produzir muitos e muitos frutos, em nome de Jesus. Então vamos começar. Você vai pegar a sua Bíblia e você vai começar a ler. É importante a gente entender que para a gente ter um fruto bom, crescimento na palavra, a gente vai precisar identificar algumas coisas dentro desta leitura. A gente vai começar hoje o Evangelho segundo João, capítulo 1, do versículo do 1 ao 28. Dentro desta leitura, nós vamos precisar identificar 3 coisas, tá bom? As promessas de Deus para nós, os princípios eternos. O que é princípio eterno, Débora? São as leis de Deus, aquele princípio que não muda. Pode acontecer o que acontecer, que aquela verdade não muda, tá bom? E uma ordem de Deus para nós. Então, eu consegui identificar essas 3 coisas. No final, eu vou escrever o que Deus falou para mim, o que Deus falou comigo através dessa leitura e como colocar isso em prática. Vamos lá? Vamos iniciar? Então, vamos começar. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava junto de Deus. E o Verbo era Deus. Ele estava no princípio junto de Deus. Aqui nós já conseguimos identificar um princípio eterno. Os meus princípios eternos eu vou marcar da cor azul, tá bom? Então eu vou marcar na minha Bíblia primeiro e depois eu vou escrever no meu caderno. Vocês conseguem entender? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava junto de Deus. E o Verbo era Deus, ele estava no princípio junto de Deus. Deus, ele é Deus, Deus do início, Deus do princípio. Isso não muda, isso nunca vai mudar. Não importa o que aconteça. Então, eu já vou marcar aqui, né? Tudo foi feito por ele e sem ele nada foi feito. Então, aqui eu já vou marcar com o meu lápis azul, porque é um princípio eterno. E na forma que você for lendo, você vai identificando, você vai marcando da cor que você preferir. Nele havia vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado por Deus, que se chamava João. Este veio como testemunha, para dar testemunho da luz, a fim de que todos crescem por meio dele. Não era ele a luz, mas veio para dar testemunho da luz. O Verbo era a verdadeira luz, que vindo ao mundo ilumina todo o homem. Vocês conseguem identificar um outro princípio? Era a verdadeira luz que vindo ao mundo ilumina todo o homem. Jesus, Deus, Jesus é a luz verdadeira, é um princípio eterno, isso também não muda, não importa o que acontecer, Jesus sempre será esta luz que ilumina todo o homem. Então vou marcar aqui também. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos aqueles que o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Esse aqui é uma promessa para nós. Todos aqueles que creem no nome de Jesus, todos aqueles que crerem no Senhor, ele deu o poder de se tornar filhos de Deus. Ou seja, é uma promessa para nós. Se nós crermos, nós seremos filhos. Eu vou marcar com a cor rosa aqui a minha promessa. O poder de nos tornar filhos de Deus. Os quais não nasceram do sangue, nem à vontade da carne, nem da vontade do homem, mas sim de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos sua glória, a glória que o Filho único recebe do seu Pai, cheio de graça e de verdade. João dá testemunho dele e exclama: eis aquele de quem eu disse, o que vem depois de mim é maior do que eu, porque existia antes de mim. Todos nós recebemos da sua plenitude graça sobre graça. Aqui temos outros princípios. Eu vou marcando alguns e vocês vão identificando os de vocês. O Espírito Santo vai mostrar para vocês, meus amados. Pois a lei foi dada por Moisés. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo.
Ninguém jamais viu Deus. O Filho único que está no seio do Pai foi quem o revelou. Este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntar-lhe: Quem és tu? Ele fez essa declaração que confirmou sem hesitar: Eu não sou o Cristo. Pois então, quem és? Perguntaram-lhe eles. És tu Elias? Disse ele: Não sou. És tu o profeta? Ele respondeu: Não. Perguntaram-lhe de novo: Dize-nos afinal quem és, para que possamos dar uma resposta aos que nos enviaram. Que dizes de ti mesmo? Ele respondeu: Eu sou a voz que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Aqui vocês conseguem entender que existe uma ordem de Deus? O que ele está dizendo aqui? É uma ordem. Endireitai o caminho. Então aqui eu já identifico uma ordem. E eu vou marcar com a cor laranja aquilo que é uma ordem. Alguns dos emissários eram fariseus. Continuaram a perguntar-lhe: Como, pois, batiza se tu não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? João respondeu: Eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis. Esse é quem vem depois de mim, e eu não sou digno de lhe desatar a correia do calçado. Esse diálogo se passou em Betânia, além do Jordão, onde João estava batizando. Então, olha que maravilha. Então, eu já estou anotando aqui no meu caderno os princípios, as promessas de Deus, o princípio eterno e também a ordem de Deus, que eu marquei aqui, tá vendo? Na palavra, cor azul, ali embaixo, e você vai marcando na sua Bíblia e depois você passa para o seu caderno. E aí, conforme eu falei para vocês, no final agora, o que nós podemos entender? O que Deus falou comigo através dessa palavra? Eu vou ler rapidinho para vocês o que Deus falou comigo, tá bom? E o Espírito Santo vai falar com vocês também. O Senhor falou comigo que não podemos fazer nada sem o Senhor. Todas as vezes que tentamos caminhar ou fazer as escolhas sozinhos, sem a direção do Espírito Santo, nós corremos o risco de termos muitas tristezas e dificuldades. Como colocar em prática então isso? Se eu já entendi que quando eu faço alguma coisa sem o Senhor, eu corro o risco de me dar mal, de ter más consequências, que eu não posso fazer nada sem o Senhor, como que eu vou fazer para que eu coloque em prática esta questão? E o Senhor falou comigo: separando momentos de orações no secreto, na intimidade com Deus, sempre silenciar para escutar a voz do Senhor. E assim o Senhor vai enchendo o meu coração de alegria, porque a partir do momento que nós vamos lendo a palavra do Senhor, nós vamos aprendendo a identificar as suas ordens, nós vamos pegando as promessas de Deus para nós e nós podemos orar confiadamente no Senhor, dizendo: Senhor, eu sei que as tuas promessas não mudam. Senhor, a tua palavra, ela diz aqui para nós no livro de João, né, que o Senhor é aquele que faz com que nós possamos nos tornar filhos. Esta promessa linda, o Senhor nos deu o poder de sermos filhos do Senhor, do Deus Altíssimo. O Senhor não muda, o Senhor é o mesmo, será eternamente. E é esta ordem maravilhosa que o Senhor nos dá, que nós possamos endireitar o nosso caminho. Senhor, eu clamo ao Senhor, dai-nos a graça, Senhor Jesus, pela graça e ação do Espírito Santo, de endireitar aquilo que está torto, aquilo que está fora dos teus princípios e aquilo que está fora da tua vontade. Endireitai o nosso caminho, Senhor, em nome de Jesus. E aqui, já quero mostrar para vocês no meu caderno. Tá vendo aqui? Tudo bem? Colocadinho, bem feitinho. E aí, agora você vai fazer o seu estudo, anotar no seu caderno, com a certeza de que o Senhor está dando a direção. O estudo da palavra, quando nós abrimos o nosso coração, quando nós deixamos o Senhor agir em nós, nós temos a certeza de que Ele vem transformar o nosso coração, de que Ele vem nos dar direção. E aí, este princípio, este desenvolvimento de todos os dias estudarmos, mesmo que seja por pouco tempo, o Senhor vai constranger o nosso coração, o Senhor vai nos dar entendimento e com o tempo isso vai tornar mais fácil. Você vai conseguir identificar mais fácil as promessas, os princípios da palavra de Deus. Amém? Deus abençoe e até amanhã com a segunda parte do nosso estudo, a Bíblia no meu dia a dia.